Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 4 sobre análise sintática 2 e nesta aula nós veremos aí as orações coordenadas. Pois bem pessoal, as orações coordenadas, tá? Elas se dividem aí em orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas. As orações coordenadas assindéticas, a gente já viu que A é negação e sindeto é conjunção. Então A, né, sem conjunção, tá? O significado da palavra aí assindética, ou seja, aquelas orações que não terão conjunções, mas serão aí coordenadas, tá? Então nós temos aqui, ó, bebi o suco, vírgula, comi um pedaço de bolo, vírgula, fui trabalhar, ponto. Eu consigo falar desta forma aqui. O ideal, obviamente, é que num texto a gente use sempre as conjunções. Por quê? Porque as conjunções aí nos possibilitam passar as relações lógicas de sentido que a gente quer passar, que a gente quer dar ao nosso texto, né? O sentido que a gente quer dar ao nosso texto, tá? E aqui tem outro exemplo. Tudo passa, vírgula, tudo corre, dois pontos, é a lei. Pois bem, não existe aqui, né, nenhuma conjunção. Obviamente, vocês já devem aí conhecer as conjunções, a gente estudou as conjunções lá na parte de morfologia, né, classificação das palavras, e venho falando aí do início da aula de análise sintática e nas conjunções também, desde o início da aula de análise sintática. Então, observemos aqui orações, tá, sem conjunções, ou seja, orações coordenadas assindéticas, tá? 1, 2, 3. Como é que eu sei que tem 3? Conta os verbos. Beber, comer e ir. Tá ali, os 3 verbos. 3 orações, não tem conjunção. Orações coordenadas assindéticas. Tá? Tudo passa, ó, o verbo passar. Tudo corre, verbo correr. É a lei, verbo ser. Então tenho 3 orações, não tem conjunção. Oração coordenada assindética. Agora, as orações coordenadas sindéticas, que são essas aqui, ó, começa com S, sindéticas, são aquelas orações que têm conjunções, tá? E nessas orações coordenadas sindéticas, as conjunções serão essas aqui, ó, ou aditiva, ou explicativa, ou alternativa, ou conclusiva, ou adversativa. As coordenadas são só essas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. É importante, pessoal, que vocês gravem num primeiro momento, como eu já falei, quais são as conjunções. São essas que estão aqui. As aditivas eu vou usar o e, o nem, o não só e o mais também, tá? Não só isso, mas também isso. Olha a ideia aí de adição, né? Dá uma ideia de adição. A explicativa vai dar uma ideia aí de explicação. As conjunções estão aqui, que, porquê, pois, por quanto, também é explicativa. As alternativas, ideia de alternância, né? Ou, primeiro um ou, reticências do, né? Ou isso, ou aquilo, tá? Ora isso, ora aquilo, digamos assim. Quer, faça isso, quer, faça aquilo. Quer, vai ser sempre assim, tá? Seja, seja. As alternativas, uma vez que dá a ideia de alternância. A conjunção vai ser sempre a segunda. A primeira a gente chama de partícula expletiva. Sempre a segunda que é a conjunção, tá aqui, tá? As conclusivas, que são essas aqui, ó, logo, portanto, por fim, por conseguinte, também é conclusiva. As mais usadas, né, sempre tem aqui, entre elas, as mais usadas aí. Adversativa, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, então, senão, são todas adversativas que dão ideia de adversidade, né? Contrariedade, oposição, digamos assim. As conclusivas dão ideia de conclusão. O próprio nome já diz tudo, né, pessoal? Aditiva, adição, explicativa, explicação, alternativa, alternância, conclusiva, conclusão, adversativa, adversidade, contrariedade, tá? Então é bom se ligar aí no próprio nome, né, que a gente já vê a relação lógica de sentido que se quer passar. E as conjunções são essas aqui. Obviamente que cada uma delas tem uma que a gente mais usa. Então, decorem pelo menos uma e depois vão decorando aí os sinônimos daquela conjunção, tá? Observemos o seguinte, aditiva, tá aqui, exprime noção de acréscimo, de adição, o próprio nome já diz. Então leiam, que vocês vão entender. Não li seus livros, vírgula, nem mexi no seu armário. Ó, eu não fiz isso e também não fiz isso. E também não fiz aquilo. Olha a ideia de adição que está dando aqui esse nem, né? Que é a conjunção, tá aqui, ó, o nem, uma conjunção aditiva, tá? Olha a ideia de adição. Eu tenho aqui duas, né,
aqui duas orações e a gente observa que são coordenadas. Ó, a primeira que nem mexi no seu armário e a segunda está ali. Ó, ele chegou e apresentou-se e depois sentou-se. Né, e assim por diante. Eu vou colocando aí, né, sempre dando uma ideia de adição. Aqui a conjunção é o nem, aqui a conjunção é o e. Estão aqui embaixo as conjunções. Tá? Dá para observar. Né? Olha a ideia de adição. Né? Exprime noção de acréscimo, de adição. Como está aqui. Não tem muito o que explicar aqui. Ou o aluno lê e procura entender e estuda, ou então não adianta a pessoa ficar falando, que o aluno não vai entender nunca. Tá? Vocês vão se deparar aí com certeza com essas orações no livro, se vocês começarem a ler um texto. Tá? Então essas aí são as aditivas. As conjunções estão aqui e aqui a noção de adição. Vamos ver a próxima, que é a explicativa, tá? Que dá a noção de explicação. Tá? Explica o motivo da declaração feita na oração anterior. Olha que interessante. Fiquei em casa. Qual o motivo? Vou dar uma explicação. Porque está chovendo. Expliquei. Tá? Notem que não é causa. As causais são lá das adverbiais que a gente vai ver depois. É uma explicação. Né? Tá dizendo, olha, explica o motivo da declaração feita na oração anterior. Fique em casa, vírgula, pois está chovendo. Tá? Depois a gente vai ver a diferença entre a explicativa e a causal, tá? Mais tarde. Mas por hora gravem que isso aqui é uma coordenada explicativa. Eu só estou explicando o motivo da oração anterior. E aqui eu tenho uma explicativa também com a conjunção pois, que é uma conjunção explicativa. Tá? Não corra. Por quê? Porque é perigoso. Tá dando uma explicação também. Né? Então, a conjunção aqui é o pois, a conjunção aqui é o porquê. E são aí, né, orações coordenadas explicativas. Não esqueçam de que a conjunção é coordenativa, né, mas a oração é coordenada. Tá? Olha aqui a alternativa. O que é a alternativa? Expressa fatos que se alternam ou se excluem entre si. Ó, a conjunção é sempre a segunda. Né, mas eu tenho lá a primeira, ora, ou. Tá? Ora como comida congelada, vírgula, ora faço sanduíche. Uma hora eu faço isso, outra hora eu faço aquilo. Né? Dá para perceber, né, esses fatos que se excluem, essa ideia de alternância. Ora eu faço isso, ora eu faço aquilo. Tá? E aqui, siga livre ou pare para lanchar. Né? Ou faça uma coisa ou faça outra. Tá? Então orações, ó, aqui o ora, conjunção, e aqui o ou, que é a conjunção. Aqui tem hora. Geralmente as alternativas vão aparecer assim, ó, ou, hora, quer, mas a conjunção é sempre a segunda, tá? Não esqueçam disso, a conjunção está aqui. Lá é a partícula expletiva, tá? E aqui não tem, ó, só tem um ou, né, dando ideia aí de alternância, porque o ou também pode ser. Eu poderia colocar o ou aqui na frente, ó, observe que eu posso tirar ou siga livre ou pare para lanchar, entendeu? Então é fácil, não é tão difícil. Essas aqui são as alternativas. Próximas são as conclusivas, exprime uma ideia de conclusão. O nome já diz tudo, parece que é redundante ficar explicando. As conclusivas são aquelas que dão ideia de conclusão. Então, ou vocês leem e procuram entender essas ideias, essas relações lógicas de sentido entre uma oração e outra, ou então não adianta ficar assistindo o vídeo aqui 1000 vezes, vocês não vão entender. Tá? Conclusiva exprime a ideia de conclusão. Eu estudei muito, logo tirei 10. Olha a conclusão que se tira. Né? Se eu estudei muito, conclui-se que eu vou tirar 10. Tá? A conjunção é logo. São todos ricos, portanto irão de avião. Se eles são ricos, eles têm dinheiro para pagar. Conclui-se que eles vão de avião, que eles podem ir de avião ou de jatinho, seja lá do que for. As conjunções são essas, logo, portanto, por conseguinte e assim por diante. Tá? Essas aqui são as coordenadas conclusivas. Vamos ver aqui as adversativas. Exprime ideia de oposição, contrariedade. Observe, ele quer um casaco. Ele quer o casaco, mas não tem dinheiro. Né? Querer não é poder, que nem diz o outro. Então, ele quer o casaco, mas não tem dinheiro. Tá? Dá pra ver a ideia de oposição aqui para comprar. Né? Ele quer, mas não tem dinheiro para comprar. Olha a conjunção massa. Eles saíram cedo, porém chegaram tarde. O que se espera de alguém que sai cedo é que a pessoa chegue cedo. Né? Saíram cedo, mas, porém, a ideia de contrariedade, adversidade. Chegaram tarde. E as conjunções são essas aqui que estão aqui embaixo.
mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, senão, né? Tem várias aqui das adversativas. As adversativas serão sempre adversativas. Quando encontrarem um porém, um mas, aqui dá para gravar. Mas tem conjunções que não dá para gravar. O logo, por exemplo, não é sempre conclusivo. Ele pode ser adverbial temporal. Tá? O como não é sempre comparativo. Tá? Ele pode ser conformativo lá das adverbiais. Cuidado, depois a gente vai falar na polissemia conjuntiva, tá? Que é a mesma conjunção, dando ideia aí, né? Dando outras relações lógicas de sentido. Tá? Essas aqui são as adversativas. Tá, pessoal? Pois bem, apresentei para vocês as orações coordenadas, que são só essas 5, e estudando, com certeza vocês vão pegar rapidinho, tá ok? É isso aí.